Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez estamos juntos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que fica em Salvador, na Bahia, e que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. As doutrinárias, as reuniões públicas, que é aberto para qualquer pessoa participar e vir refletir conosco, sempre assuntos ligados à doutrina espírita e o que é importante para o nosso aprendizado enquanto espírito imortal. E o nosso grupo de estudos, que acontece sempre às quartas-feiras, às 19 horas, aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa. Então, quem estiver passando por perto, vem conhecer o grupo e estudar com a gente. Nós estudamos as mesmas perguntas que nós estudamos aqui no canal, nós acompanhamos, só que lá as pessoas tecem comentários, trazem relatos pessoais, então é bem interessante. Quem estiver passando por perto será muito bem-vindo para conhecer o grupo e estudar com a gente. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 6º, Vida Espírita, e estamos no item, deixa eu voltar aqui, Lembrança da Existência Corporal. E nós já atingimos na semana anterior a pergunta número 312. E hoje, continuando, nós vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos com a pergunta número 313. Lembrando a vocês, eu sempre falo isso, que a tradução que eu leio aqui com vocês é a tradução de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda. Todo mundo que já acompanha aqui sabe que eu sou apaixonada, que eu amo Hermínio de Miranda. Então, é a tradução de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda. E de casa, vocês acompanham a leitura com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem. As perguntas são as mesmas, as respostas são as mesmas, apenas são tradutores diferentes. Mas não muda em nada, nem o sentido, nem a informação. Então, vamos lá? Vamos continuar com a pergunta número 313, em que Kardec vai dizer: o homem que foi feliz lastima a perda de seus prazeres quando tem que deixar a terra. Então, aquela pessoa que foi feliz, realizada, que fazia tudo que gostava, que se sentia muito feliz, aproveitava a vida de forma plena, ele fica infeliz, ele lastima, ele fica, eu vou deixar de fazer tudo isso quando ele deixa a dimensão material e chega na dimensão espiritual? Vamos à resposta dos espíritos. Somente os espíritos inferiores lamentam os prazeres condizentes à sua natureza e que expiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos efêmeros prazeres da terra. Então, vamos entender aqui, porque a gente, essa resposta, o linguajar é lá da época de 1857. Então, vamos entender aqui, não modificando a resposta não se modifica, mas a gente entender até algumas palavras que não são do nosso uso comum, que a gente não usa muito, e também que é que Kardec
O que é que os espíritos, não Kardec, porque a resposta não é a pergunta, o que é que os espíritos estavam querendo nos informar com essa resposta? Quando eles dizem somente os espíritos inferiores lamentam os prazeres, tudo aquilo que vivenciava e que gostava na Terra, primeiro o que é que a gente vai entender como espíritos inferiores? É espíritos que estão em aprendizado, porque todos nós estamos, e na sua trajetória enquanto espírito imortal, no seu desenvolvimento espiritual, são espíritos que ainda não têm aquela ampliação de consciência, aquele desenvolvimento dos aspectos intelectuais e morais que o fazem enxergar coisas que a sua ignorância enquanto espírito ainda não permite. Então, inferiores, porque ainda estão ligados mais a prazeres, a situações, estão apegados a experiências que são temporárias e que, enquanto é encarnado, o espírito não entende isso. E quando retorna ao plano espiritual, também por não ter ainda se desenvolvido, ampliado sua consciência, desenvolvido muitas habilidades, ele ainda acha que aquilo que ele viveu, que ele era muito apegado, que fazia ele muito feliz, era uma coisa que ele está perdendo. E quando a gente vai ampliando a nossa consciência, se entendendo o espírito imortal, a gente percebe que a gente não perde nada. Primeiro, porque todas as experiências vividas, desde lá enquanto princípio inteligente, passando pelos diversos reinos, nos tornamos espíritos imortais, tudo está conosco, nos pertence, faz parte do nosso ser, está em nossa memória. Isso não está perdido. E que quanto mais a gente vai nos desenvolvendo, as experiências, até aquelas que nós classificamos enquanto estávamos encarnados, na dimensão material, como maravilhosas, elas serão cada vez melhores. Quanto maior o desenvolvimento espiritual, quanto maior a percepção do espírito, de que ele é um espírito imortal, então a sua capacidade de se expressar utilizando a matéria, ela se torna cada vez mais ampla. Então tudo que ele tinha é menor em relação ao que ele terá. Então é por isso que ele diz: quem ainda está nesse lugar, quem ainda está aprendendo, não consegue vislumbrar isso. É como se a gente quisesse que uma criança que está no maternal, na primeira infância, lá nos primeiros anos escolares, que a gente explicasse para ela uma fórmula de química, de física avançada lá na frente, que ela vai utilizar, que vai servir para muitas coisas, e ela entendesse. Por mais que ela tenha a intenção, naquela hora ela queira, mas ela tem uma incapacidade ainda, porque ela não desenvolveu ainda coisas, capacidades que a farão entender o quanto aquilo é importante. Então é isso que os espíritos respondem quando diz: somente os espíritos inferiores lamentam prazeres condizentes à sua natureza e que espiam pelo sofrimento. O que é espiam pelo sofrimento? Ah, então vão espiar porque ainda são inferiores. Não. É que a falta disso, o sofrer por perder aquilo que ele achava que era maravilhoso, que era uma vida esplêndida, que era tudo certo, e isso constitui um sofrimento para o espírito. Essa falta. Então, essa expiação, ou seja, esse aprendizado de uma forma mais, digamos assim, aversiva ou dolorosa, é porque ainda estão presos nisso. E isso vai fazer com que eles queiram avançar, com que eles queiram sair dessa situação. Isso leva a crescimento, isso leva a desenvolvimento. E continuando, os espíritos vão dizer: já para aqueles que já estão, que têm uma caminhada maior, que já andaram, que já se desenvolveram, que já ampliaram a sua consciência por diversas experiências, encarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, que já tem uma consciência mais ampliada, já tem uma noção do espírito imortal que é e de suas potencialidades, e que quanto mais avançar por mérito próprio, para o seu esforço, mais ele alcançará. Esses são os elevados. Eles entendem que tem uma felicidade que
muito maior sempre do que aquele alcançou anteriormente. E que para eles é 1000 vezes preferível ir em busca dessa felicidade do que ficar preso aos prazeres efêmeros da terra. Não é porque quando está encarnado, tudo da dimensão material é efêmero, só da dimensão espiritual. Não, é porque é passageiro, porque vai acabar, porque vai ficar aqui. E a gente não vai poder levar isso. Os bens, os títulos, nada disso. Então, eles entendem que tem um prazer que é muito maior e que eles podem estar sentindo o tempo inteiro, aonde quer que estejam, que não precisam estar na dimensão material para experimentar isso e deixar isso quando retornar à dimensão espiritual. Que quando eles chegarem nessa condição e nesse lugar, essa consciência mais ampliada, mais desenvolvida, tanto lá na dimensão espiritual quanto aqui, eles estarão sentindo esses prazeres, que são os prazeres da alma, os prazeres do espírito, independente da dimensão em que estão, porque já integraram isso já pertence a eles. Não precisa de nenhuma condição de fora para isso existir ou para isso sentir. Mas nós sabemos que a metodologia que Kardec utilizou para trazer o livro dos Espíritos foi, ele fazia as perguntas, ele coloca primeiro, depois a resposta que os Espíritos trazem e depois, em algumas perguntas, ele tece comentários. É o caso da pergunta 313, que tem um comentário de Kardec que ele vai dizer: tal como o homem adulto que despreza o que constituiu as delícias de sua infância. Então é aquilo que a gente achava, o que é que a gente achava de mais maravilhoso? Que era a coisa que deixava a gente mais feliz. Ir pra praia, ou ir pra piscina, ou ir pro parque final de semana, andar de bicicleta. Isso é a coisa que me deixa mais feliz no mundo. Quando a gente cresce, a gente diz, isso é gostoso, isso eu gosto disso ainda, mas isso não é a maior felicidade do mundo. Isso não é a coisa que mais me dá prazer e mais me faz feliz. Porque mesmo fazendo isso, às vezes eu não estou bem. Então, é como o homem adulto, o espírito elevado, é como um homem adulto que entende quais são as coisas que ficaram lá na sua infância enquanto espírito, enquanto estava ainda com a consciência menos desenvolvida. Ok, meus amores? Essa foi a pergunta número 313. Vocês notaram que ainda não estou boa da garganta, né? Essa virose que tá vindo aqui em Salvador, tá pegando muita gente e ela é uma virose que tá bem demorada. Então, vocês, mais uma vez, me desculpem aí pela voz. Eu peço a paciência de vocês para suportar ela desse jeito, já não é muita coisa. E ainda desse jeito, mas eu ainda estou melhorando, minha voz ainda não está normal. Então, vamos lá. A pergunta número 314. Vocês sabem, né, gente? A gente grava em casa, os filhos pet fazem parte da nossa vida, então, desculpem aí, é o filho pet fazendo zoar. Pergunta número 314. Então, vamos lá. Aquele que iniciou trabalhos importantes visando a utilidade geral e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados. Aquelas pessoas, né? A gente vê muita gente. Aqui na Bahia nós temos a nossa Santa Dulce dos Pobres, que fez um trabalho maravilhoso, que esse trabalho era um trabalho importante e que esse trabalho beneficia muita gente. Então, é como se Kardec está perguntando, quando o espírito que vivenciou esse personagem, ele retorna à dimensão espiritual, ele tinha esse trabalho que era tão importante e que a utilidade desse trabalho atinge muitas pessoas, tem uma importância social muito grande. Ele vê esse trabalho como se foi interrompido porque ele volta à dimensão espiritual, ele fica lamentando porque vai deixar algo inacabado. No caso da nossa querida irmã Dulce, não, né? Porque as obras continuam, as pessoas dão seguimento. Mas é a pergunta que Kardec está fazendo. Vamos ver o que é que os espíritos disseram como resposta.
Então, aquele que iniciou trabalhos importantes, visando a utilidade geral e que os vê interrompidos pela morte. Lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabado, interrompido, porque o trabalho que o espírito fazia interrompe o que ele fazia, porque ele está retornando à dimensão espiritual através do desencarne. Resposta dos espíritos: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Então, a gente vê muito isso no exemplo que eu dei. Então, os espíritos não ficam agoniados porque vê que outros que estão aqui estão destinados a dar prosseguimento ao trabalho. Porque a gente deve sempre lembrar, gente, que por mais que haja dentro daquela pessoa aquele impulso, aquele movimento, isso também tem na dimensão espiritual um planejamento. Aquela pessoa está sendo instrumento do divino, do Criador, para que aquela obra aconteça, independente de religião, filosofia, independente do que seja o trabalho. Se ele está voltado para o bem da humanidade, para o bem da coletividade, aquele que instituiu, aquele que criou, que foi inspirado para que aquele trabalho aconteça, ele está a serviço do divino e do Criador. E é claro que o divino e o Criador vai providenciar para que outros deem prosseguimento, como acontece aqui de forma belíssima com as obras sociais de Irmã Dulce. Que o trabalho continua com aqueles que assumiram o compromisso de dar continuidade à belíssima obra que ela instituiu, que ela criou, e ela deu a vida por essa obra. Então é isso que os espíritos estão dizendo aqui. E que os espíritos não sentem, né? Aqueles que caminharam, aqueles que... espíritos que conduzem um tipo de trabalho desse, é claro que já tem uma consciência ampliada, uma evolução espiritual, um desenvolvimento espiritual. Então, eles não se importam. Ao contrário, eles vão inspirar aqueles que vão continuar esse trabalho. Porque o objetivo deles é o bem daqueles que se utilizam desse serviço, dessa obra. Então, os espíritos dizem, esse é o mesmo no mundo dos espíritos. No mundo dos espíritos, essas pessoas, esses espíritos continuam pensando do mesmo jeito. A intenção era que a obra servisse ao próximo, servisse ao outro. E eu, como instrumento do divino, estou materializando esse trabalho, esse projeto. E lá eles continuam pensando do mesmo jeito. E não tem que ser comigo na frente fazendo, não. Eu agora vou daqui auxiliar, inspirar, mandar as melhores vibrações, as melhores energias, o melhor amor, para que essas pessoas continuem, porque esses trabalhos exigem muito. Esse trabalho, a pessoa tem que ter muita entrega, muita abnegação. É muito difícil conduzir esses trabalhos. Então, esses espíritos que iniciaram esses trabalhos, eles vão conduzir essas pessoas através da amorosidade, através das boas energias, para que esse trabalho aconteça, porque ele é para o bem da humanidade. Esse trabalho é para o bem de outros espíritos, porque é esse o nosso trabalho aqui. Fazer o nosso trabalho interno de nos desenvolver. Então, é encontrar aquilo que é adequado para mim, para o outro e para a coletividade onde eu estou inserido. Ok, meus amores, hoje eu vou ficar por aqui por conta da questão da garganta. Agradecendo a todos vocês que estão juntos com a gente aqui nesse formato, bem como de forma presencial. Quero fazer um agradecimento especial hoje, até anotei aqui, a Daniele Fidelis,
Ela deixou um comentário muito carinhoso aqui no trabalho anterior, no vídeo anterior, em que ela disse que ela conheceu a doutrina, que ela lia os livros da doutrina espírita, do espiritismo, na casa da avó quando ela era adolescente. E quando ela não entendia alguma coisa, que a avó explicava, e que ela vai acompanhar aqui o trabalho no canal, deixou um comentário muito carinhoso e que agradecendo ao YouTube por ter mostrado esse vídeo para ela. Então a importância de vocês curtirem o vídeo, de vocês se inscreverem no canal, porque isso possibilita que outras pessoas possam ter conhecimento do estudo aqui. E se tiver interesse e se achar que de alguma forma isso pode ajudar no seu aprendizado enquanto espírito imortal, porque para isso que a doutrina espírita está. Ela é um instrumento de evolução do espírito imortal que somos. Então, divulguem também. Então, Daniele Fidelis, o beijo hoje no coração é especialmente para você. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.